Ex-marido humilhou ela no aeroporto, mas se arrependeu ao ver que no helicóptero veio buscá-la. Camila Santos estava atravessando o saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos quando sentiu um arrepio na espinha. Aquela voz grossa e familiar ecoou acima do barulho dos passageiros, fazendo-a parar no meio do corredor. Foi quando percebeu que Rodrigo estava caminhando em sua direção, acompanhado de uma mulher morena que ela não conhecia. O ex-marido sorria de uma forma que ela conhecia bem demais, aquele sorriso cruel que antecedia suas humilhações públicas. "Olha só quem está aqui!" gritou Rodrigo, fazendo questão de falar alto para que todos ao redor ouvissem. A Camila, ainda tentando parecer importante com esse terninho emprestado. A mulher ao lado dele riu, se agarrando em seu braço como se estivesse assistindo a um show. Camila sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura ereta, segurando firmemente sua bolsa preta. "Só é Rodrigo", respondeu ela, tentando manter a voz calma. "Como você está?" "Eu estou muito bem, obrigado", ele respondeu, gesticulando de forma exagerada. "Trabalhando na mesma empresa há 5 anos, ganhando meu salário honestamente." "E você? Ainda vivendo de favores?" Várias pessoas começaram a diminuir o passo para observar a conversa. Camila notou uma senhora idosa parando completamente, claramente desconfortável com a situação, mas curiosa demais para se afastar. "Esta é a Fernanda, minha namorada", continuou Rodrigo apresentando a morena. "Fernanda, esta é a Camila de quem eu te contei. A que nunca conseguiu se estabilizar depois do nosso divórcio." Fernanda estendeu a mão com um sorriso falso. "Muito prazer. O Rodrigo me contou tanto sobre você." "Imagino", murmurou Camila, apertando rapidamente a mão oferecida. "Conta pra ela, amor, sobre seu novo trabalho", insistiu Fernanda, claramente se divertindo com a situação. Rodrigo se estufa orgulhoso. "Acabei de ser promovido a gerente regional na construtora. Finalmente alguém reconheceu meu valor. E você, Camila? Ainda fazendo aqueles servicinhos de tradução freelancer?" A pergunta carregava todo o veneno que ela lembrava dos últimos anos do casamento. Durante 3 anos de união, Rodrigo fazia questão de menosprezar seu trabalho como tradutora, dizendo que era coisa de mulher que não consegue emprego de verdade. "Eu trabalho com consultoria agora", respondeu ela, sentindo as mãos tremerem ligeiramente. "Consultoria?" Rodrigo soltou uma risada alta. "Consultoria do quê? Ensinar as pessoas a viver de favor como você?" Fernanda riu junto, se divertindo com cada palavra cruel. Um grupo de executivos que passava perto diminuiu o passo, alguns sussurrando entre si sobre a cena constrangedora. "Deixa eu adivinhar", continuou Rodrigo, se aproximando mais. "Você está aqui no aeroporto porque conseguiu alguns trocados para uma viagem, né? Ou alguém pagou a passagem para você?" Camila sentiu a familiar sensação de pequenez que ele sempre conseguia provocar. Por mais que tivesse crescido pessoalmente nos últimos 3 anos, aquela voz ainda tinha o poder de fazê-la se sentir insignificante. "Na verdade, eu estou viajando a trabalho", disse ela, tentando manter a dignidade. "A trabalho?" Rodrigo bateu palmas dramaticamente. "Nossa, que importante! E qual é essa empresa extraordinária que contrata você?" Nesse momento, o celular de Camila tocou. Era um modelo simples, básico, que ela mantinha propositalmente discreto. Rodrigo imediatamente apontou para o aparelho. "Olha só, nem celular decente você consegue comprar ainda. Fernanda, mostra o seu iPhone para ela ver como é um telefone de verdade." Fernanda, obedientemente, mostrou seu celular caro, balançando-o na frente de Camila como se fosse um troféu. "Com licença, preciso atender", disse Camila, levantando o telefone. Claro, atende aí sua ligação importante", zombou Rodrigo, fazendo aspas com os dedos. "Alô, Júlia?" Camila atendeu, tentando se afastar um pouco. A voz de sua assistente soou urgente do outro lado da linha. "Camila, preciso falar com você urgentemente sobre o contrato da Peterson Industries. Eles acabaram de confirmar a reunião para amanhã em Frankfurt, mas houve uma mudança nos termos que precisa de sua aprovação imediata." "Entendi", respondeu Camila, baixando instintivamente a voz. "Qual é o valor final do contrato?"
12 milhões e meio de euros para os próximos 18 meses, como discutimos. Rodrigo, que estava tentando ouvir a conversa, se aproximou ainda mais. Frankfurt, ele interrompeu falando alto. Você vai para Frankfurt? Com que dinheiro, Camila? Por favor, Rodrigo, estou em uma ligação importante. Importante? Ele riu. Deixa eu adivinhar. É algum esquema dessas empresas de pirâmide, né? Você sempre foi ingênua para essas coisas. A acusação foi dita alta o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Camila viu alguns passageiros sussurrando entre si, claramente especulando sobre do que se tratava a conversa. Júlia, me dá 1 minuto, pediu Camila tampando o celular. Rodrigo, por favor, você pode parar? Eu realmente preciso resolver isso. Resolver o quê? Ele se plantou na frente dela. Qual empresa séria faria reunião de 12 milhões com alguém que nem roupa própria tem? Fernanda riu alto, se deliciando com cada humilhação. Amor, vê se ela pelo menos tem dinheiro para táxi até o aeroporto, sugeriu Fernanda, provocando mais risos. Camila respirou fundo, sentindo a raiva crescer dentro dela, mas se forçou a manter a calma. Durante o casamento, ela aprendeu que explodir apenas dava mais munição para Rodrigo usar contra ela. Júlia, voltou ao telefone. Me desculpa pela interrupção. Sobre a Petersen, pode confirmar que eu estarei lá. O jato está confirmado para que horário? Rodrigo parou de rir. A palavra jato capturou sua atenção imediatamente. Que jato? Ele perguntou com um tom ligeiramente menos confiante. O jato da empresa está programado para decolar em 2 horas, respondeu Júlia do outro lado da linha. Mas tivemos um problema com o voo comercial que cancelou e o piloto sugeriu que você já embarcasse direto no nosso. Perfeito, disse Camila. E sobre aquele contrato com a multinacional alemã que discutimos ontem? Já foi aprovado pela diretoria. 22 milhões de reais pelos próximos 2 anos. Eles ficaram impressionados com sua apresentação. Rodrigo estava agora prestando atenção total na conversa, seu sorriso cruel começando a vacilar. Fernanda também percebeu a mudança no clima e parou de rir. Excelente, continuou Camila. E aquela aquisição que conversamos? Tudo certo. Os papéis da construtora Millennium já estão sendo processados. Em 48 horas ela será oficialmente nossa subsidiária. Foi quando Rodrigo empalideceu completamente. Construtora Millennium era exatamente a empresa onde ele trabalhava. Júlia, preciso encerrar aqui. Nos falamos quando eu embarcar. Camila desligou o telefone e se virou para Rodrigo, que estava agora visivelmente nervoso. Desculpa, Rodrigo, mas preciso ir. Espera, ele gaguejou. Que história é essa de jato? Você está mentindo, né? Por que eu mentiria? Porque você sempre foi meio fantasiosa, disse ele, mas sua voz havia perdido toda a confiança anterior. Essa história de consultoria, trabalhar com alemão, isso não é seu perfil. Naquele momento, um funcionário do aeroporto se aproximou respeitosamente. Doutora Santos, sou o Miguel da administração. Vim informar que seu transporte está aguardando na área externa. Rodrigo observou a cena com crescente desconforto. O funcionário tratava Camila com um respeito que ele nunca tinha visto alguém demonstrar por ela durante o casamento. Obrigada, Miguel, já estou indo. Que transporte é esse? Perguntou Rodrigo, seguindo-a enquanto ela caminhava em direção à saída. O que você acha que é? Respondeu Camila, sem olhar para trás. Fernanda, percebendo que algo estava errado, tentou puxar Rodrigo pelo braço. Amor, vamos embora. Não queremos nos atrasar para o cinema. Mas Rodrigo estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. Durante 3 anos de casamento, ele tinha certeza de que conhecia todas as limitações de Camila. A ideia de que ela pudesse ter algum sucesso real era incompreensível para ele. Camila, para! Ele gritou, fazendo várias pessoas olharem. Para de fazer teatro! Ela se virou, e pela primeira vez em toda a conversa, ele viu algo diferente em seus olhos. Não era mais a mulher insegura que ele controlava durante o casamento. Havia uma firmeza, uma autoconfiança que ele não reconhecia. Rodrigo, eu não estou fazendo teatro. Estou apenas vivendo minha vida. Mas que vida é essa?
Durante 3 anos você mal conseguia manter um emprego. Talvez porque durante 3 anos você fazia questão de me lembrar todos os dias que eu era incapaz de qualquer coisa importante. A resposta veio calma, mas carregada de uma verdade que fez Rodrigo recuar um passo. Algumas pessoas que estavam ouvindo a discussão trocaram olhares desconfortáveis. Eu só estava tentando te ajudar a ser realista, ele balbuciou. Realista? Camila soltou uma risada sem humor. Rodrigo, você nunca me ajudou. Você me desencorajou de cada sonho, de cada projeto, de cada oportunidade que aparecia. Fernanda estava ficando claramente desconfortável com o rumo da conversa. Amor, vamos embora, ela insistiu. Não, Rodrigo se soltou do braço dela. Quero entender isso. Camila, se você realmente tem essa empresa toda, por que durante o casamento você vivia reclamando de dinheiro? Porque durante o casamento eu acreditava no que você dizia sobre mim, respondeu ela. Acreditava que eu não era capaz de nada grande. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Camila se virou novamente para sair, mas Rodrigo a seguiu, determinado a provar que aquilo tudo era algum tipo de encenação elaborada. Do lado de fora do aeroporto, o barulho começou baixo, quase imperceptível. Então ficou mais alto, um zumbido mecânico que fez várias pessoas olharem para o céu. Que barulho é esse? Perguntou Fernanda, tapando os ouvidos. O zumbido se intensificou até se tornar um rugido ensurdecedor. Um helicóptero executivo branco e azul começou a descer na área designada para pousos de emergência, com o logotipo dourado da Santos Consulting International pintado elegantemente na lateral. Rodrigo ficou paralisado, observando a aeronave pousar com precisão profissional. Várias pessoas se aglomeraram para ver o espetáculo, tirando fotos e fazendo vídeos. 2 homens desceram do helicóptero. Um era claramente o piloto, uniformizado e profissional. O outro, de terno impecável, se dirigiu diretamente para Camila. Doutora Santos, boa tarde. Sou o Eduardo, seu novo assistente executivo. Lamento informar que o voo comercial foi cancelado, mas o helicóptero está pronto para levá-la diretamente para São Paulo, onde o jato particular está aguardando. Rodrigo sentiu suas pernas bambearem. Assistiu boquiaberto, enquanto sua ex-esposa era tratada com a reverência reservada aos executivos mais importantes do país. Obrigada, Eduardo. Houve algum problema com os contratos da Alemanha? Tudo resolvido, senhora. O consórcio europeu confirmou todos os termos. Eles estão ansiosos para fechar os 22 milhões ainda esta semana. Fernanda soltou um pequeno grito abafado. 22 milhões não era valor que se brincava ou inventava. Perfeita, disse Camila. E sobre a aquisição da Millennium? Os papéis estão sendo finalizados pelo departamento jurídico. Em 48 horas, a empresa será oficialmente nossa subsidiária. Foi quando Rodrigo teve que se apoiar em um poste para não cair. Millennium era a construtora onde ele trabalhava como gerente. Sua ex-esposa acabava de comprar a empresa onde ele trabalhava. Camila, ele conseguiu sussurrar. Ela se virou para ele, e Rodrigo viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Piedade. Oi, Rodrigo. Você realmente... Ele não conseguia formar uma frase completa. Eu realmente construí uma empresa, sim. Nos últimos 3 anos, enquanto você achava que eu estava sobrevivendo de favor. Eduardo, percebendo a tensão, perguntou discretamente. Doutora, precisamos partir em 5 minutos para manter o cronograma. Claro, respondeu Camila. Então se virou para Rodrigo. Você queria saber o que eu faço? Eu construí a maior empresa de consultoria estratégica internacional da América do Sul. Rodrigo tentou processar a informação. Durante o casamento, ele zombava dos cursinhos online que ela fazia nas madrugadas, dos livros de negócios que ela lia escondido, das videoconferências que ela participava quando ele não estava em casa. Mas, como? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Trabalhando, estudando, fazendo tudo o que você dizia que eu nunca conseguiria fazer. Fernanda estava agora completamente pálida,
percebendo que havia passado os últimos 20 minutos rindo e humilhando uma das mulheres mais poderosas do país. Camila, Rodrigo começou. Você o quê, Rodrigo? Ela o interrompeu, mas sem agressividade. Você sente muito? Você não sabia? Você estava brincando? Eu não sabia que eu era capaz, ela completou. Eu sei que você não sabia. Durante 3 anos de casamento, você fez questão de nunca descobrir do que eu era capaz. Eduardo tossiu discretamente, indicando que precisavam partir. Camila acenou que tinha ouvido. Eu preciso ir, disse ela. Tenho uma reunião em Frankfurt amanhã que vai definir contratos de 50 milhões de euros. 50 milhões? Repetiu Rodrigo, como se as palavras não fizessem sentido. De euros, confirmou Camila. E na semana que vem, vou estar em Nova York fechando uma parceria com 2 grupos de investimento americanos. Ela começou a caminhar em direção ao helicóptero, mas parou e se virou uma última vez. Ah, e Rodrigo? Sim? Na segunda-feira você vai receber uma carta do RH da Millennium. Como a empresa agora faz parte do grupo Santos Consulting, todos os funcionários vão passar por uma avaliação de desempenho e adequação aos novos valores da empresa. Rodrigo engoliu em seco. Que valores? Respeito, dignidade humana, valorização do potencial individual e absoluta intolerância a qualquer forma de humilhação ou diminuição entre colegas, ela disse, cada palavra carregada de significado. São os valores que eu aprendi a praticar depois que você me ensinou como é terrível viver sem eles. Eduardo abriu a porta do helicóptero para ela. Doutora, precisamos partir agora. Estou indo. Ela respondeu. Então, olhou para Rodrigo uma última vez. Espero que você encontre um ambiente de trabalho onde possa crescer e se tornar uma pessoa melhor, Rodrigo. De verdade. Camila, espera. Mas ela já estava subindo no helicóptero. Eduardo a seguiu, e em segundos o motor começou a acelerar novamente. Rodrigo correu alguns passos em direção à aeronave, mas teve que parar quando o vento das hélices ficou forte demais. Fernanda o alcançou, gritando algo que ele não conseguiu ouvir por causa do barulho. O helicóptero se elevou suavemente, pairando por alguns segundos antes de ganhar altitude. Rodrigo ficou ali parado, olhando para cima, até que a aeronave se tornou apenas um ponto no céu azul. Rodrigo! Fernanda gritou no ouvido dele. O que foi isso tudo? Ele se virou para ela ainda em choque. Essa era minha ex-esposa. Sua ex-esposa é dona de uma empresa milionária e você nunca me contou? Porque eu não sabia, ele admitiu, se sentindo completamente perdido. Como você não sabia? Vocês foram casados. Rodrigo não soube o que responder. Como explicar que durante 3 anos de casamento ele fez tudo para diminuir e desencorajar a própria esposa? Como admitir que talvez ele tivesse medo de que ela descobrisse seu próprio potencial? Algumas pessoas que tinham assistido à cena toda se aproximaram. Um homem de meia idade, claramente bem vestido, se dirigiu a Rodrigo. Com licença, você conhece pessoalmente a doutora Santos? Sim, por quê? Minha empresa perdeu um contrato de 15 milhões para a Santos Consulting no mês passado, o homem explicou. Foi a negociação mais brilhante que já vi na vida. Ela é uma lenda no mercado de consultoria. Outro homem se aproximou. Cara, a empresa dela foi capa da revista Exame como empresa do ano 2 meses atrás. Como você não sabia? Rodrigo se sentiu tonto. Durante meses, enquanto ele levava sua vida normal como gerente de uma construtora média, sua ex-esposa estava construindo um império empresarial a apenas algumas horas de distância. Fernanda, vamos embora, ele murmurou. Não, ela explodiu. Eu quero entender isso. Você me fez humilhar publicamente uma das mulheres mais ricas do país. Eu não sabia. Você não sabia porque é um idiota orgulhoso que subestima todo mundo, gritou Fernanda. Principalmente as mulheres. A discussão estava atraindo atenção. Várias pessoas começaram a parar para assistir, algumas claramente reconhecendo o casal como os que tinham humilhado Camila minutos antes. Fernanda, para, por favor. Não vou parar. Você me disse que sua ex-esposa era uma fracassada que nunca conseguiu se virar sozinha. Era o que eu acreditava.
Então você é burro ou mentiroso, ela gritou, se afastando dele. E eu não quero estar com nenhum dos dois. Fernanda saiu caminhando rapidamente, deixando Rodrigo sozinho no meio do saguão do aeroporto, com dezenas de pessoas observando e alguns ainda tirando fotos da situação. Um rapaz jovem se aproximou com o celular na mão. Cara, posso fazer uma pergunta? É verdade que você é ex-marido da Camila Santos e não sabia que ela era milionária? Sem comentários, Rodrigo respondeu, tentando se afastar. Porque, cara, isso está viralizando nas redes sociais. Todo mundo está compartilhando o vídeo de vocês humilhando ela. Rodrigo parou. Que vídeo? Várias pessoas filmaram quando vocês estavam zoando ela. Já tem mais de 100.000 visualizações no TikTok. O estômago de Rodrigo despencou. Não apenas ele tinha humilhado publicamente uma das empresárias mais respeitadas do país, como isso tinha sido gravado e estava se espalhando pela internet. Seu celular começou a tocar. Era seu chefe na Millennium. Alô, Dr. Carvalho. Rodrigo, onde você está? Preciso falar com você urgentemente. Estou no aeroporto, por quê? Acabamos de receber uma notificação oficial. Nossa empresa foi adquirida pela Santos Consulting International. Você conhece alguém lá? Rodrigo fechou os olhos. Posso saber quem é a dona dessa empresa? Uma tal de Camila Santos. Por quê? É minha ex-esposa, Rodrigo admitiu em voz baixa. O silêncio do outro lado da linha durou quase 10 segundos. Sua ex-esposa comprou nossa empresa? Parece que sim. Rodrigo, você precisa vir aqui agora. Temos uma situação muito complicada. Que situação? Aparentemente há vídeos circulando nas redes sociais de você humilhando publicamente nossa nova proprietária. A diretoria está em pânico. Rodrigo se sentiu enjoado. Doutor Carvalho, eu posso explicar. Você pode explicar na reunião de emergência que vai acontecer em 1 hora. Se você não estiver aqui, considere-se demitido. A ligação foi encerrada. Rodrigo ficou parado no meio do aeroporto, sentindo o peso de todas as consequências das suas ações começarem a desmoronar sobre ele. Seu telefone tocou novamente. Era sua mãe. Rodrigo, filho, que história é essa que a Tânia me contou sobre você brigar com a Camila no aeroporto? Mãe, não é bem assim. A Tânia viu no Facebook. Disse que tem vídeo de você gritando com a menina. E que ela é rica agora? Mãe, é complicado. Complicado nada. Você foi mal criado com ela? Depois de tudo que aquela moça sofreu com você? Rodrigo suspirou. Até sua própria mãe, que sempre tinha sido educada, mas fria com Camila durante o casamento, agora a estava defendendo. Mãe, eu preciso resolver umas coisas. A gente conversa mais tarde. Ele desligou e olhou ao redor. Várias pessoas ainda o observavam, algumas sussurrando. Sentiu como se toda a sua vida tivesse mudado em questão de minutos. Durante 3 anos de casamento, Rodrigo sempre se sentiu superior a Camila. Tinha um emprego estável, ganhava razoavelmente bem, vinha de uma família tradicional. Ela era filha de comerciantes simples do interior, sem educação superior formal, dependente dele para quase tudo. Ou, pelo menos, era assim que ele via as coisas. Agora, caminhando lentamente para o estacionamento do aeroporto, Rodrigo começou a se lembrar de detalhes que havia ignorado durante o casamento. As madrugadas que ela passava acordada estudando quando achava que ele estava dormindo. Os cursos online que ela fazia escondido. Os livros de negócios que ela lia no banheiro para ele não ver. Ele sempre desencorajou esses hobbies, como chamava. Dizia que ela estava perdendo tempo, que deveria focar em coisas práticas como manter a casa em ordem e, talvez, conseguir um emprego meio período para ajudar nas despesas. Nunca passou pela sua cabeça que ela estava construindo uma base de conhecimento que a levaria a se tornar uma das empresárias mais bem-sucedidas do país. Chegando ao carro, Rodrigo se sentou no banco do motorista e ficou alguns minutos em silêncio. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Camila entrando no helicóptero com toda aquela dignidade, mesmo após ter sido humilhada publicamente por ele.
A diferença entre a mulher insegura que ele conhecia durante o casamento e a executiva confiante que acabara de encontrar era tão drástica que parecia impossível ser a mesma pessoa. Mas não era impossível. Era apenas o resultado de alguém que tinha sido libertada de uma relação tóxica e encontrado espaço para crescer. Rodrigo ligou o carro e começou a dirigir de volta para São José dos Campos, onde morava e trabalhava. Durante todo o trajeto de 2 horas, sua mente não parou de processar o que tinha acontecido. Quando chegou ao escritório da Millennium Construtora, encontrou um clima tenso. A recepcionista o cumprimentou com frieza, e ele notou que algumas pessoas sussurravam quando ele passava. No andar da diretoria, encontrou seu chefe, Dr. Carvalho, acompanhado da diretora de recursos humanos e do advogado da empresa. "Rodrigo, senta aí", disse Dr. Carvalho, sem os cumprimentos usuais. "Doutor, eu posso explicar. Primeiro, deixa eu te mostrar uma coisa." O chefe interrompeu, virando o computador na direção dele. Na tela, um vídeo do TikTok mostrava claramente Rodrigo gritando com Camila no aeroporto, fazendo piadas sobre sua situação financeira e desencorajando suas fantasias empresariais. O vídeo já tinha mais de 500 mil visualizações e milhares de comentários indignados. "Este vídeo está viralizando, Rodrigo", disse a diretora de RH. "E a legenda explica que a mulher que você está humilhando é a nova proprietária da nossa empresa." Rodrigo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. "Eu não sabia que ela era..." "Não importa o que você sabia ou não sabia", o advogado interrompeu. "O que importa é que você humilhou publicamente nossa nova proprietária, e isso foi gravado e está se espalhando pela internet." Dr. Carvalho suspirou. "Rodrigo, você trabalha aqui há 5 anos. Sempre foi um funcionário dedicado. Mas isso é imperdoável." "Vocês vão me demitir?" "Não sabemos ainda", admitiu o chefe. "Depende de como a doutora Santos quiser proceder. Mas precisamos de uma explicação completa de tudo o que aconteceu." Rodrigo contou toda a história, desde o encontro casual no aeroporto até a revelação do helicóptero. Quando terminou, os 3 executivos ficaram em silêncio por um longo momento. "Rodrigo, você era casado com ela e não sabia que ela tinha uma empresa?" perguntou a diretora de RH, incrédula. "Não. Durante o casamento, ela tentava alguns projetos freelancer, mas nada que indicasse isso." "O que você considerava projetos freelancer?" perguntou o advogado. "Traduções, consultorias pontuais, coisas pequenas. E você desencorajava esses projetos?" Rodrigo hesitou, percebendo como suas ações soavam terríveis quando descritas em voz alta. Eu achava que ela deveria focar em coisas mais práticas." A diretora de RH trocou um olhar significativo com o advogado. "Rodrigo, baseado no que você está me contando, parece que você passou 3 anos sabotando ativamente o desenvolvimento profissional da sua própria esposa." "Não foi sabotagem. Eu estava tentando ser realista." "Realista sobre o quê?" insistiu ela. "Sobre o fato de que sua esposa não tinha capacidade para crescer profissionalmente." Rodrigo percebeu que estava se enterrando ainda mais profundo a cada palavra que dizia. "Olha, isso é muito complicado para explicar rapidamente." "Não é complicado", disse Dr. Carvalho. "É simples. Você subestimou sua ex-esposa, tentou limitar o crescimento dela, e agora ela é uma das empresárias mais bem-sucedidas do país e nossa nova chefe." O telefone na mesa tocou. A secretária da diretoria informou que havia uma videoconferência marcada em 10 minutos com a nova administração da Santos Consulting. "Rodrigo, você vai participar dessa reunião", decidiu o Dr. Carvalho. "E vai ter a oportunidade de falar diretamente com a doutora Santos." "Eu não sei se isso é uma boa ideia." "Não é uma sugestão", disse o chefe. "É uma ordem." 10 minutos depois, a tela principal da sala de reuniões se acendeu, mostrando um escritório moderno e elegante. Camila apareceu na imagem, agora vestindo um blazer azul marinho, com os cabelos loiros perfeitamente arrumados. Ao lado dela, um homem de terno que se apresentou como o diretor jurídico da Santos Consulting. "Boa tarde", disse Camila, sua voz profissional e controlada. "Sou Camila Santos,
nova proprietária da Millennium Construtora. Todos na sala cumprimentaram respeitosamente, exceto Rodrigo, que estava visivelmente desconfortável. Primeira coisa que gostaria de esclarecer, continuou Camila, é que a aquisição da Millennium não teve qualquer relação pessoal. A empresa estava no nosso radar há meses como um bom investimento estratégico. Dr. Carvalho se adiantou. Doutora Santos, gostaríamos de abordar uma situação delicada envolvendo um dos nossos funcionários. Eu imagino de qual funcionário vocês estão falando, respondeu Camila, olhando diretamente para Rodrigo através da câmera. Doutora, gostaria de pedir desculpas em nome da empresa pelo comportamento inadequado, começou o Dr. Carvalho. Dr. Carvalho, Camila o interrompeu suavemente. Vocês não precisam pedir desculpas por algo que não fizeram. O comportamento do Sr. Rodrigo não representa a empresa, representa apenas ele. Rodrigo finalmente encontrou coragem para falar. Camila, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu hoje. Eu não sabia... Rodrigo, ela o interrompeu, sua voz firme, mas sem raiva. Você não precisa se desculpar por não saber sobre minha empresa. Você precisa se desculpar por ter tentado me humilhar publicamente. Você está certa. Eu sinto muito. E por que você fez isso? Ela perguntou, se inclinando ligeiramente para a frente na cadeira. A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Todos na sala esperaram sua resposta em silêncio. Eu não sei. Acho que eu ainda estava magoado pelo divórcio. Magoado? Repetiu Camila. Rodrigo, você que pediu o divórcio, você que disse que eu nunca seria nada na vida, você que saiu de casa para morar com a Fernanda. As palavras dela eram factuais, ditas sem emoção, mas carregavam um peso que fez Rodrigo se sentir ainda menor. É verdade, ele admitiu. Eu estava errado. Sobre o que você estava errado, especificamente? A pergunta foi feita com a precisão de alguém acostumada a conduzir reuniões difíceis. Rodrigo percebeu que ela não ia aceitar desculpas vagas ou generalizações. Eu estava errado sobre você, sobre suas capacidades, sobre seu potencial. E por que você acredita que estava errado sobre isso? Rodrigo se sentiu como se estivesse sendo submetido a uma auditoria emocional. Cada pergunta de Camila o forçava a confrontar aspectos do seu comportamento que ele preferia ignorar, porque os resultados mostram que eu estava completamente enganado. Ele respondeu honestamente. Você construiu algo extraordinário. Obrigada, disse Camila. Mas não é sobre os resultados que eu quero falar. É sobre por que você sentiu necessidade de tentar me diminuir. Dr. Carvalho, a diretora de RH e o advogado observavam a conversa em silêncio, claramente impressionados com a forma como Camila conduzia a situação. Eu acho que... Rodrigo hesitou, lutando para encontrar palavras honestas. Eu acho que eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você descobrisse que era melhor do que eu. A confissão saiu antes que ele pudesse censurá-la. Houve um momento de silêncio na sala de reuniões. Camila observou por alguns segundos antes de responder. Rodrigo, eu nunca quis ser melhor do que você. Eu só queria ser a melhor versão de mim mesma. Eu sei disso agora. Você sabe agora. Mas durante 3 anos de casamento você fez tudo para impedir que eu crescesse. Era uma acusação, mas feita sem raiva. Apenas uma constatação factual que Rodrigo não podia negar. Você está certa. Eu fiz isso. Por quê? Porque eu sou um covarde, ele respondeu, finalmente chegando ao cerne da questão. Porque é mais fácil diminuir alguém do que aceitar que você precisa crescer também. Camila assentiu lentamente. Obrigada pela honestidade, Rodrigo. Essa é provavelmente a conversa mais madura que já tivemos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Sobre sua situação na Millennium, continuou Camila. Eu quero deixar claro que ela não será afetada pela nossa história pessoal. Rodrigo ergueu os olhos, surpreso. Como assim? Você não vai ser demitido por causa do que aconteceu entre nós, ela explicou. Se você for demitido,
será pelos mesmos critérios que qualquer outro funcionário: desempenho, adequação à cultura da empresa e contribuição para os resultados. Dr. Carvalho se adiantou. Doutora, mas e a situação dos vídeos viralizando? Isso pode afetar a reputação da empresa. Os vídeos mostram o comportamento inadequado de uma pessoa específica, não da Millennium como instituição, respondeu Camila. Nossa equipe de comunicação já está preparando uma resposta oficial, esclarecendo que repudiamos qualquer forma de discriminação ou humilhação, e que esses não são valores que nossa empresa tolera. Rodrigo se sentiu aliviado e ao mesmo tempo envergonhado pela generosidade que ela estava demonstrando. Camila, muito obrigado por... Rodrigo, ela o interrompeu novamente. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo que é certo. A Millennium tem 400 funcionários que dependem dos seus empregos. Eu não vou prejudicar 400 famílias por causa das suas ações. A lógica era implacável e demonstrava exatamente o tipo de liderança que havia construído um império empresarial em 3 anos. No entanto, continuou ela, haverá mudanças na cultura organizacional da empresa. Estamos implementando um programa obrigatório de desenvolvimento humano que inclui workshops sobre respeito, diversidade e valorização do potencial individual. A diretora de RH tomou nota rapidamente. Todos os funcionários do nível operacional à diretoria participarão destes workshops e será criado um canal confidencial para relato de situações de assédio moral ou comportamento inadequado. Rodrigo percebeu que, mesmo sem ser punido diretamente, ele teria que lidar com as consequências das suas ações em um ambiente que agora não toleraria mais o tipo de comportamento que ele sempre considerou normal. Alguma pergunta sobre as novas políticas? Perguntou Camila. Dr. Carvalho se manifestou. Doutora Santos, haverá mudanças na estrutura administrativa? Algumas. Vamos integrar a Millennium ao grupo Santos Consulting gradualmente. Funcionários que demonstrarem alinhamento com nossos valores e potencial de crescimento terão oportunidades de desenvolvimento dentro do grupo maior. Rodrigo se mexeu na cadeira, percebendo que estava presenciando uma aula de administração empresarial dada por alguém que ele havia tentado diminuir horas antes. Isso inclui treinamentos internacionais, participação em projetos de grande escala e possibilidade de transferência para outras unidades do grupo, continuou Camila. Quantas unidades o grupo tem? Perguntou o advogado. Atualmente temos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Frankfurt, Nova York e Londres. Estamos abrindo unidades em Toronto e Tóquio no próximo trimestre. O silêncio na sala foi absoluto. Rodrigo tentou processar a informação de que sua ex-esposa tinha uma empresa com presença global, enquanto ele achava que ela estava lutando para sobreviver. Alguma pergunta específica sobre a transição? Perguntou Camila. Rodrigo, reunindo coragem, levantou a mão timidamente. Pode falar, Rodrigo. Eu queria saber, como você conseguiu construir tudo isso em 3 anos? A pergunta foi feita com genuína curiosidade, sem nenhum traço da condescendência anterior. Trabalho, Rodrigo, muito trabalho, e principalmente acreditando que eu era capaz de coisas grandes. Mas você estava começando do zero? Não, eu não estava começando do zero. Ela o corrigiu. Eu estava começando com todo o conhecimento que acumulei durante anos, incluindo os 3 anos do nosso casamento, quando você achava que eu estava perdendo tempo estudando. Rodrigo se lembrou das inúmeras vezes que reclamou dela ficar perdendo tempo com livros e cursos online, quando poderia estar cuidando da casa ou assistindo televisão com ele. Aqueles cursos que você fazia eram para isso? Alguns sim, outros não. Eu estudei desde administração e finanças até psicologia organizacional e negociação internacional. Construí uma base sólida de conhecimento antes de começar a empresa. E os contatos? Como você conseguiu os primeiros clientes? Networking, Rodrigo. Participei de centenas de eventos, conferências, workshops. Construí relacionamentos genuínos com pessoas da indústria. Ofereci consultoria gratuita para organizações sem fins lucrativos para construir portfólio e referências.
Cada resposta de Camila revelava um nível de planejamento e estratégia que Rodrigo nunca imaginou que ela fosse capaz. Durante o casamento, ele via apenas uma mulher insegura tentando brincar de empresária. O primeiro contrato grande veio 8 meses depois que abri a empresa, continuou ela. Era uma consultoria de reestruturação para uma empresa familiar em crise. O resultado foi tão bom que eles me indicaram para 3 outras empresas. E daí foi crescendo? Exponencialmente. Mas não foi sorte, Rodrigo. Foi entrega de resultados consistentes, pontualidade, integridade e muito, muito trabalho. Dr. Carvalho interveio. Doutora Santos, se me permite a curiosidade, por que manteve o sobrenome Santos? Durante o casamento a senhora não usava o sobrenome do Rodrigo? Camila sorriu pela primeira vez na reunião. Santos é meu sobrenome de nascimento. Durante o casamento eu usava Santos de Oliveira, mas profissionalmente sempre fui apenas Camila Santos. Quando me divorciei, voltei a usar apenas Santos. Rodrigo se deu conta de mais uma coisa. Mesmo durante o casamento, ela nunca havia abandonado completamente sua identidade original. Era como se uma parte dela sempre soubesse que um dia voltaria a ser apenas ela mesma. Bem, se não há mais perguntas, gostaria de encerrar por aqui, disse Camila. Dr. Carvalho, vou enviar por e-mail as diretrizes detalhadas para a transição. Espero contar com a colaboração de todos para fazer da Millennium uma empresa ainda melhor. Certamente, doutora Santos. Muito obrigado pela oportunidade. Rodrigo, ela se dirigiu diretamente a ele uma última vez. Sim, eu genuinamente espero que você use essa experiência para crescer como pessoa. Você tem potencial para ser melhor do que foi comigo. Obrigado, Camila. De verdade. De nada. Tenham uma boa tarde. A tela se apagou, deixando todos na sala em silêncio por alguns segundos. Dr. Carvalho foi o primeiro a falar. Rodrigo, você percebe o presente que acabou de receber? Como assim? Sua ex-esposa poderia ter te demitido na hora. Poderia ter feito sua vida profissional muito difícil. Em vez disso, ela te deu uma segunda chance e ainda ofereceu oportunidades de crescimento. Eu percebi isso. Espero que você faça por merecer, disse a diretora de RH. Porque comportamentos como o de hoje não serão tolerados na nova estrutura da empresa. Rodrigo assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido em apenas um dia. Quando saiu do escritório algumas horas depois, encontrou seu telefone cheio de mensagens. Amigos, familiares, ex-colegas de trabalho, todos querendo saber se era verdade que ele era ex-marido da Camila Santos, que estava nos vídeos virais. Algumas mensagens eram de apoio, mas muitas eram críticas pesadas ao seu comportamento. Algumas amigas mulheres mandaram mensagens especialmente duras, dizendo que sempre suspeitaram que ele não tratava Camila bem durante o casamento. Quando chegou em casa, Rodrigo se serviu uma cerveja e se sentou no sofá para pensar. A casa estava silenciosa. Fernanda ainda não havia voltado depois da briga no aeroporto, e ele não sabia se ela voltaria. Olhando ao redor, ele percebeu que muitas das melhorias na decoração e organização da casa tinham sido feitas por Camila durante o casamento. Depois que ela saiu, ele nunca se preocupou em manter o mesmo cuidado. Na estante, encontrou alguns livros que ela havia esquecido quando mudou. Eram sobre administração, liderança, negociação. Livros que ele sempre zombou dizendo que eram teoria inútil. Abriu um deles e encontrou anotações detalhadas nas margens, estratégias sublinhadas, ideias rabiscadas. Era evidente que ela não estava apenas lendo por hobby. Estava estudando sistematicamente, construindo conhecimento de forma organizada e purposeful. Rodrigo se sentiu envergonhado ao perceber que nunca havia levado a sério os esforços dela para se educar e crescer profissionalmente. Para ele, aqueles momentos de estudo eram apenas coisas que ela fazia para passar o tempo. Seu telefone tocou. Era Fernanda. Alô? Rodrigo, preciso buscar minhas coisas. Fernanda, vamos conversar. O que aconteceu hoje foi você me fazer passar vergonha junto com você. Ela o interrompeu. Eu não quero mais conversar. Só quero pegar minhas coisas e acabar com isso. Mas
Rodrigo, durante 6 meses de namoro, você fez questão de me contar como sua ex-esposa era incapaz e dependente. Hoje eu descobri que não apenas ela não é nada disso, como você provavelmente a tratou mal o suficiente para ela ter que esconder o próprio sucesso. A observação de Fernanda foi como um soco no estômago. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma, mas fazia sentido. Camila tinha construído um império empresarial em segredo porque sabia que, se ele soubesse, encontraria uma forma de sabotá-la. Fernanda, eu não sabia. Você não sabia porque não queria saber, ela gritou. Você é o tipo de homem que precisa se sentir superior às mulheres ao seu redor. E eu não vou ser a próxima vítima disso. A ligação foi encerrada abruptamente. Rodrigo ficou olhando para o telefone, percebendo que havia perdido 2 mulheres no mesmo dia. E por motivos muito parecidos. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou navegando na internet, pesquisando sobre a Santos Consulting International. Encontrou dezenas de artigos sobre Camila, entrevistas, casos de sucesso da empresa. Em uma entrevista para uma revista de negócios, ela falava sobre os desafios de ser uma empreendedora mulher no Brasil. O maior obstáculo não são as dificuldades externas do mercado, mas as vozes internas que nos dizem que não somos capazes. Muitas vezes, essas vozes são ecos de pessoas próximas que, por suas próprias inseguranças, tentam limitar nosso crescimento. Rodrigo se reconheceu na descrição. Ele tinha sido uma dessas vozes internas que tentaram limitar o crescimento dela. Em outro artigo, Camila falava sobre a importância de acreditar no próprio potencial. Eu passei anos acreditando que outras pessoas sabiam mais sobre minhas limitações do que eu mesma. Quando finalmente decidi confiar na minha capacidade e ignorar as vozes que me diminuíam, descobri que era capaz de muito mais do que imaginava. Cada palavra parecia ser uma referência direta ao casamento deles, embora ela nunca mencionasse detalhes pessoais publicamente. Em uma terceira entrevista, ela falava sobre perdão e crescimento. Guardar rancor das pessoas que tentaram nos limitar é como tomar veneno, esperando que elas morram. O perdão não é sobre elas. É sobre nos libertar para crescer além das limitações que tentaram nos impor. Rodrigo percebeu que Camila já havia processado e superado completamente a fase dolorosa do casamento deles, enquanto ele ainda estava preso aos mesmos padrões de comportamento que tinham destruído o relacionamento. Na manhã seguinte, chegou no escritório e encontrou um e-mail da Santos Consulting com as diretrizes para a transição da empresa. O documento era extenso e profissional, detalhando mudanças na estrutura organizacional, novos protocolos de recursos humanos e cronogramas para a integração com o grupo maior. No final do documento, havia uma seção sobre valores fundamentais da Santos Consulting. 1. Respeito à dignidade humana em todas as interações. 2. Valorização do potencial individual, independentemente de origem ou experiência anterior. 3. Tolerância zero para comportamentos de assédio, humilhação ou diminuição. 4. Compromisso com o crescimento pessoal e profissional de todos os colaboradores. Integridade e transparência em todas as decisões empresariais. Rodrigo leu cada item 2 vezes, percebendo que eram exatamente o oposto dos comportamentos que havia demonstrado durante o casamento e no aeroporto. Durante a semana seguinte, os vídeos do incidente no aeroporto continuaram circulando nas redes sociais. Muitos comentários eram críticos ao comportamento de Rodrigo, mas ele ficou surpreso ao ver que alguns defendiam Camila e parabenizavam sua dignidade na situação. Uma comentarista escreveu: "A forma como ela manteve a classe mesmo sendo humilhada publicamente mostra exatamente por que ela é bem-sucedida nos negócios." Outra pessoa comentou: "Esse homem provavelmente fez isso com ela durante todo o casamento. Que bom que ela conseguiu se livrar dele e construir uma vida extraordinária." As palavras doíam, porque eram provavelmente verdadeiras. Na sexta-feira daquela semana, Dr. Carvalho chamou Rodrigo para uma conversa privada. "Rodrigo, como você está lidando com toda essa situação?" "Honestamente, estou tentando entender como eu pude estar tão errado sobre uma pessoa com quem vivi 3 anos. E que conclusões você chegou?"
Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder, que eu estava tão focado em me sentir superior que nunca realmente prestei atenção em quem ela era ou do que era capaz. Isso é uma conclusão importante, disse o chefe, porque mostra que você está disposto a reconhecer seus erros. Estou, mas não sei como consertar os danos que causei. Os danos já foram causados, Rodrigo. Agora o que importa é como você vai agir daqui para frente. O que você quer dizer? A Santos Consulting está oferecendo bolsas de estudo para funcionários interessados em desenvolvimento pessoal e profissional. Isso inclui cursos sobre liderança, comunicação não violenta, inteligência emocional. Rodrigo ficou surpreso. Eles estão oferecendo isso para mim também? Para todos os funcionários, inclusive você. Mesmo depois do que aconteceu? Rodrigo, a doutora Camila deixou muito claro que acredita no potencial de crescimento das pessoas. Isso inclui você. Aquela generosidade era quase impossível de aceitar. Camila não apenas não o havia demitido, como estava oferecendo oportunidades para que ele se tornasse uma pessoa melhor. Você acha que eu deveria aceitar? Acho que você deveria aceitar e fazer por merecer a segunda chance que está recebendo. Rodrigo passou o fim de semana pensando na oferta. Segunda-feira de manhã, entregou sua inscrição para o programa de desenvolvimento pessoal. O primeiro workshop era sobre comunicação respeitosa e resolução de conflitos. Quando chegou à sala de treinamento, Rodrigo encontrou cerca de 20 funcionários da Millennium, desde o pessoal operacional até alguns diretores. A facilitadora era uma psicóloga organizacional da Santos Consulting, que explicou que aqueles workshops eram obrigatórios em todas as empresas do grupo. Vamos começar com um exercício simples, disse ela. Quero que cada um de vocês pense em uma situação onde se sentiram diminuídos ou desrespeitados por alguém. Como isso afetou vocês? As pessoas compartilharam experiências variadas. Algumas falavam de chefes autoritários, outras de colegas que faziam piadas constrangedoras, outras de situações onde suas ideias foram ignoradas ou ridicularizadas. Quando chegou a vez de Rodrigo, ele hesitou, mas decidiu ser honesto. Eu acho que eu fui a pessoa que fez outras pessoas se sentirem assim. A confissão criou um momento de silêncio na sala. Pode explicar melhor? Perguntou a facilitadora. Recentemente eu percebi que durante meu casamento eu constantemente diminuía e desencorajava minha ex-esposa. E na semana passada eu a humilhei publicamente. Estou aqui porque quero entender por que eu fiz isso e como posso mudar. A honestidade de Rodrigo gerou uma discussão rica sobre os padrões de comportamento que levam pessoas a diminuir outras, especialmente em relacionamentos próximos. Por que você acha que fazia isso com sua ex-esposa? Perguntou a facilitadora. Porque eu tinha medo de que ela descobrisse que era melhor do que eu. Era mais fácil limitar ela do que tentar crescer junto com ela. E como você se sente sobre isso agora? Envergonhado e arrependido e determinado a nunca mais fazer isso com ninguém. Nos workshops seguintes, Rodrigo aprendeu sobre inteligência emocional, escuta ativa e como apoiar o crescimento das pessoas ao seu redor em vez de competir com elas. Uma das lições mais impactantes foi sobre a diferença entre amor controlador e amor que liberta. Quando amamos alguém de verdade, explicou a facilitadora, queremos ver essa pessoa crescer e alcançar seu potencial máximo, mesmo que isso signifique que ela nos supere em algumas áreas. Rodrigo percebeu que nunca havia amado Camila dessa forma. Seu amor era possessivo e limitante, baseado na necessidade de se sentir necessário e superior. 3 meses depois do incidente no aeroporto, Rodrigo havia completado todos os workshops obrigatórios e se inscrito em cursos adicionais por conta própria. Sua perspectiva sobre relacionamentos e liderança havia mudado fundamentalmente. No trabalho, ele começou a ser reconhecido como alguém que realmente escutava as ideias dos colegas e apoiava o desenvolvimento das pessoas da sua equipe. 2 funcionárias que trabalhavam sob sua supervisão foram promovidas e ambas mencionaram o apoio de Rodrigo como fator importante. Um dia, Dr. Carvalho o chamou novamente. Rodrigo, tenho novidades sobre sua avaliação de desempenho. Boas ou ruins?
Perguntou Rodrigo nervoso. Muito boas. Você está sendo considerado para uma promoção dentro do grupo Santos Consulting. Rodrigo ficou surpreso. Sério? Sua supervisora direta fez um relatório muito positivo sobre suas mudanças comportamentais e resultados da equipe. E, coincidentemente, há uma abertura para gerente de desenvolvimento humano na unidade de São Paulo. Desenvolvimento humano? Seria responsabilidade sua implementar e coordenar os programas de crescimento pessoal e profissional dos funcionários. Basicamente, ajudar outras pessoas a passarem pelas mesmas transformações que você passou. Rodrigo ficou emocionado com a ideia. Seria uma oportunidade de transformar suas experiências dolorosas em algo útil para outras pessoas. Eu gostaria muito de tentar. Ótimo! A entrevista final é com a própria doutora Camila, em São Paulo, semana que vem. O estômago de Rodrigo deu uma volta. Ela vai me entrevistar pessoalmente? É protocolo da Santos Consulting. Todos os gerentes são entrevistados pessoalmente pela fundadora. Na semana seguinte, Rodrigo viajou para São Paulo e se dirigiu ao escritório da Santos Consulting International. O prédio era moderno e imponente, com o logotipo dourado da empresa estampado elegantemente na fachada. No andar executivo, foi recebido pela assistente de Camila, que o conduziu até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. 15 minutos depois, Camila entrou na sala. Estava usando um vestido azul marinho e parecia ainda mais confiante e profissional do que ele lembrava. Olá, Rodrigo. Como você está? Bem, obrigado. E você? Muito bem. Senta aí, vamos conversar. Ela se sentou do outro lado da mesa, com uma pasta contendo o que aparentava ser seu dossiê profissional. Antes de começarmos a entrevista formal, gostaria de falar sobre a situação entre nós. Claro, li todos os relatórios dos workshops que você fez e também conversei com seus supervisores sobre suas mudanças comportamentais nos últimos meses. Rodrigo esperou, nervoso. Estou impressionada com seu compromisso genuíno em mudar, Rodrigo. Não é fácil reconhecer nossos erros e trabalhar ativamente para corrigi-los. Obrigado. Foi um processo difícil, mas necessário. Por que você acha que é a pessoa certa para o cargo de gerente de desenvolvimento humano? A pergunta era direta e profissional. Rodrigo respirou fundo antes de responder. Porque eu entendo como é ser a pessoa que impede o crescimento dos outros e sei como é doloroso perceber isso. Acredito que posso ajudar outros funcionários a evitarem os mesmos erros que eu cometi. Interessante. E como você pretende fazer isso? Criando um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para crescer, mesmo que isso signifique superarem seus supervisores ou colegas, e identificando comportamentos tóxicos antes que eles se tornem padrões destrutivos. Camila fez algumas anotações. Rodrigo, se eu te contratar para essa posição, você eventualmente pode ter que lidar com situações similares à nossa. Homens que estão sabotando o crescimento de suas parceiras ou colegas mulheres. Como você se sentiria sobre isso? Acredito que seria uma oportunidade de usar minha experiência de forma construtiva. Eu sei como esses padrões se desenvolvem, porque eu vivi isso. Posso ajudar essas pessoas a reconhecerem seus comportamentos antes que causem os danos que eu causei. E se elas resistirem à mudança? Nem todo mundo está disposto a reconhecer seus erros como você fez. Então terei que estabelecer limites claros e consequências. Mudança é uma escolha, mas comportamentos tóxicos não podem ser tolerados, independentemente da disposição da pessoa para mudar. Camila sorriu pela primeira vez na reunião. Essa é exatamente a resposta que eu esperava ouvir. A entrevista continuou por mais 1 hora, cobrindo aspectos técnicos do cargo, estratégias de desenvolvimento organizacional e planos para a expansão dos programas de crescimento pessoal. No final, Camila se recostou na cadeira. Rodrigo, vou ser direta com você. Quando soube que você estava sendo considerado para essa posição, minha primeira reação foi duvidar se seria uma boa ideia. Rodrigo assentiu, entendendo a hesitação. Mas depois de conversar com você hoje e analisando sua evolução nos últimos meses, acredito que você pode ser exatamente a pessoa certa para esse trabalho.
Sério, quem melhor para ensinar pessoas sobre os danos do comportamento tóxico do que alguém que viveu isso, reconheceu e mudou genuinamente? Rodrigo sentiu uma emoção profunda ao perceber que Camila não apenas o havia perdoado, mas estava confiando nele uma responsabilidade importante. Camila, eu quero agradecer por... Rodrigo, ela o interrompeu suavemente. Você não precisa me agradecer. Você fez o trabalho. Você merece essa oportunidade pelos seus próprios méritos. Mesmo assim, quero que você saiba que eu entendo a generosidade que você demonstrou comigo e vou fazer por merecer. Eu sei que vai. Bem-vindo ao time de São Paulo, gerente Rodrigo. Eles se levantaram e apertaram as mãos profissionalmente. Naquele momento, Rodrigo percebeu que tinha recuperado não apenas o respeito de Camila, mas também o respeito por si mesmo. 6 meses depois, Rodrigo estava estabelecido em São Paulo, coordenando programas de desenvolvimento humano para todas as unidades brasileiras da Santos Consulting. Seu trabalho incluía conduzir workshops sobre comportamentos tóxicos em relacionamentos profissionais e pessoais. Uma das sessões mais impactantes que ele desenvolveu era chamada Como o Amor Controlador Destrói Potencial. Nela, ele compartilhava sua própria história como exemplo de como inseguranças pessoais podem levar pessoas a limitarem aqueles que amam. Em uma dessas sessões, um participante perguntou: "E se a pessoa que você limitou conseguir muito sucesso depois? Como lidar com isso?" "Você comemora", respondeu Rodrigo sem hesitar. "Porque o sucesso dela é prova de que você estava errado sobre suas limitações, não prova de que você é um fracasso. O crescimento dela não diminui você. Ele mostra o quanto de potencial existe no mundo quando paramos de tentar limitá-lo." Após a sessão, Rodrigo recebeu uma mensagem no seu celular. Era de Camila. "Vi o vídeo da sua apresentação sobre amor controlador. Excelente trabalho. Tenho certeza de que você está ajudando muitas pessoas a evitarem os erros que ambos pagamos caro para aprender. Parabéns pelo crescimento." Rodrigo sorriu, finalmente em paz com o passado e otimista sobre o futuro. Havia levado 3 anos e uma humilhação pública para aprender uma lição que poderia ter aprendido simplesmente apoiando e celebrando a mulher que dizia amar. Mas talvez, pensou ele, algumas lições só podem ser aprendidas da forma mais difícil. Naquela noite, Rodrigo jantou sozinho em seu apartamento em São Paulo, mas não se sentia solitário. Pela primeira vez em anos, sentia que estava contribuindo para algo maior do que seu próprio ego. No dia seguinte, receberia um novo grupo de funcionários para o workshop sobre desenvolvimento humano. Entre eles, havia um homem de meia-idade que estava sendo transferido para São Paulo depois de problemas de relacionamento interpessoal, na filial do Rio de Janeiro. Rodrigo sorriu, imaginando a conversa que teriam. Mais uma oportunidade de transformar dor em crescimento, limitação em liberdade, controle em apoio genuíno. A vida havia lhe dado uma segunda chance extraordinária. Agora sua missão era ajudar outras pessoas a não desperdiçarem a primeira. 3 anos depois do incidente no aeroporto, Rodrigo estava conduzindo um programa de liderança para executivos seniores quando recebeu uma notificação no celular. Era um artigo da Forbes Brasil. Camila Santos entre as 50 mulheres mais poderosas do agronegócio mundial. Ele leu o artigo durante o intervalo. A Santos Consulting havia expandido para consultoria em sustentabilidade agrícola e estava trabalhando com governos de 5 países para implementar práticas mais eficientes e ecologicamente responsáveis. Na foto que acompanhava o artigo, Camila estava em uma reunião na ONU, apresentando um projeto de desenvolvimento sustentável para pequenos produtores rurais na África. Rodrigo guardou o telefone e voltou para a sala de treinamento, onde 15 executivos esperavam pela segunda parte do workshop sobre liderança que liberta potencial. "Vamos retomar com uma pergunta", disse ele ao grupo. "Quantos de vocês já limitaram o crescimento de alguém por medo de que essa pessoa os superasse?" Várias mãos se levantaram hesitantemente. "Eu também", admitiu Rodrigo. "E vou contar para vocês a história mais importante da minha vida.
A história de como quase destruí o potencial da pessoa que mais amava e como ela me ensinou que o verdadeiro amor liberta, não controla. Ele começou a contar a história do aeroporto, do helicóptero e da lição mais cara que já havia aprendido na vida. No final da apresentação, um dos executivos perguntou: "E hoje, como está seu relacionamento com ela?" "Profissionalmente excelente, ela é uma das melhores líderes que conheço. Pessoalmente não temos relacionamento. E tudo bem. Algumas pontes são queimadas para sempre, e o que importa é aprender com os incêndios que nós mesmos causamos." "Você a ama ainda?" Rodrigo pensou na pergunta por um momento. "Eu a respeito profundamente. Admiro o que ela construiu. E estou grato pela forma como ela lidou comigo, mesmo eu não merecendo. Se isso é amor, então sim. Mas é um tipo de amor muito diferente do que eu sentia antes. Este amor quer que ela seja feliz e bem-sucedida, independentemente de mim. E você? Está feliz?" "Estou em paz", respondeu Rodrigo. E para alguém que passava a vida tentando diminuir os outros para se sentir grande, paz é muito mais valioso que felicidade. No final daquele dia, Rodrigo voltou para casa e encontrou um envelope que havia sido entregue em mãos. Dentro, um convite elegante para o casamento de Camila Santos com o Dr. Andreas Müller, diretor de sustentabilidade da União Europeia. A cerimônia seria pequena, apenas para a família e amigos próximos. Rodrigo não estava na lista de convidados, obviamente, mas o convite vinha com um bilhete manuscrito. "Rodrigo, sei que este convite pode parecer estranho, mas queria que você soubesse diretamente de mim antes de ver nas redes sociais ou na mídia. Andreas é uma pessoa que me apoia e celebra cada conquista, cada sonho, cada ideia. É alguém que entende que o amor verdadeiro multiplica potencial, não o limita. Espero que você encontre esse tipo de amor também e que continue o excelente trabalho ajudando outras pessoas a crescerem. Com respeito e bons desejos, Camila." Rodrigo leu o bilhete 3 vezes, sorrindo. Não sentiu ciúme ou tristeza. Sentiu genuína alegria por ela ter encontrado alguém que a valorizava como ela merecia. Escreveu uma resposta breve. "Camila, muito obrigado por compartilhar a notícia comigo pessoalmente. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois. Andreas é um homem de sorte. Continuarei o trabalho de ajudar pessoas a crescerem, inspirado pelo exemplo de generosidade e dignidade que você sempre demonstrou. Com admiração e gratitude, Rodrigo." Ele postou a carta no dia seguinte e voltou ao trabalho, sabendo que havia finalmente encerrado completamente aquele capítulo da sua vida. 2 anos depois, Rodrigo estava conduzindo um programa internacional de desenvolvimento de liderança quando soube que havia sido nomeado para dirigir o novo Instituto Santos de Desenvolvimento Humano, uma organização sem fins lucrativos, criada por Camila, para levar programas de crescimento pessoal para comunidades carentes. A ironia não passou despercebida por ele. A mulher que ele tentou limitar agora estava financiando sua carreira dedicada a liberar o potencial de outras pessoas. No dia da inauguração do Instituto, Camila fez um discurso para os convidados. "Este instituto existe porque acredito que toda pessoa tem um potencial extraordinário que pode ser desenvolvido quando recebe o apoio e as oportunidades certas. Nosso diretor, Rodrigo Oliveira, é a prova viva de que pessoas podem mudar fundamentalmente e usar suas experiências mais difíceis para ajudar outras pessoas a crescerem." Ela olhou na direção dele e sorriu. "Rodrigo, obrigada por transformar uma experiência dolorosa em combustível para libertar centenas de outras pessoas do ciclo de comportamentos limitantes. Este é o tipo de alquimia humana que torna o mundo melhor." Rodrigo se levantou e acenou, sentindo uma gratidão profunda por ter recebido não apenas perdão, mas confiança para continuar crescendo e contribuindo. Naquela noite, sozinho no seu escritório no novo instituto, ele escreveu em um papel que colou na parede: "A vingança mais doce não é causar dor a quem nos limitou. É provar que eles estavam errados sobre nossas limitações, e então usar nossa liberdade para ajudar outras pessoas a encontrarem a deles."
Era uma lição que havia aprendido observando Camila. Ela nunca usou seu sucesso para humilhá-lo de volta. Em vez disso, usou sua posição para criar oportunidades para que ele crescesse e se tornasse uma pessoa melhor. Essa era a diferença entre alguém que busca poder sobre outros e alguém que usa poder para libertar outros. Rodrigo agora entendia a diferença e estava determinado a passar o resto da vida praticando a segunda opção. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 5 anos após o incidente do aeroporto, Rodrigo estava ministrando uma palestra internacional sobre transformação de comportamentos limitantes, quando uma jovem da plateia levantou a mão. Professor Rodrigo, como sabemos se estamos limitando alguém que amamos? A pergunta o fez pausar e refletir sobre tudo que havia vivido e aprendido. Faça a si mesmo estas perguntas, respondeu ele. Você celebra genuinamente os sucessos dessa pessoa, mesmo quando eles a tornam mais independente de você? Você encoraja os sonhos dela, mesmo quando não entende completamente esses sonhos? Você se sente ameaçado quando ela cresce ou se sente orgulhoso? E, principalmente, essa pessoa se sente livre para ser sua melhor versão quando está com você? E se a resposta para essas perguntas for não? Então você não está amando essa pessoa, você está tentando controlá-la, e controle sempre limita potencial. Outra pessoa perguntou, mas e se realmente acreditamos que a pessoa está cometendo um erro? Aí você divide sua opinião honestamente, uma vez, e depois apoia a decisão dela. Porque adultos têm direito de cometerem seus próprios erros e aprenderem suas próprias lições. E se for nossa esposa ou marido? Especialmente se for nossa esposa ou marido. Casamento não é tutela, é parceria entre iguais. Após a palestra, Rodrigo recebeu centenas de mensagens de pessoas compartilhando suas próprias experiências com relacionamentos controladores. Muitas eram de mulheres agradecendo por ele usar sua história pessoal para educar outros homens. Uma mensagem em particular o tocou profundamente. Professor Rodrigo, meu marido assistiu sua palestra online e me pediu desculpas por anos de comportamento limitante. Ele disse que reconheceu a si mesmo na sua história. Agora ele está me apoiando a voltar para a universidade e seguir meu sonho de ser veterinária aos 45 anos. Obrigada por ter a coragem de admitir seus erros publicamente. Isso está salvando casamentos. Mensagens como essa lembravam Rodrigo diariamente de por que valia a pena continuar compartilhando sua história, mesmo sendo dolorosa. Naquele mesmo ano, Camila foi eleita para o Conselho da ONU para Assuntos de Desenvolvimento Sustentável. Rodrigo soube da notícia através da mídia e enviou uma mensagem de parabéns. Para sua surpresa, ela respondeu: Obrigada, Rodrigo. Espero que você saiba que seu trabalho no Instituto está fazendo diferença real no mundo. Já recebi reportes de várias organizações que implementaram seus programas e viram melhorias significativas em culturas organizacionais tóxicas. Continue o excelente trabalho. Era a primeira troca de mensagens pessoal que tinham em 3 anos, e Rodrigo ficou grato por saber que ela acompanhava e aprovava seu trabalho. 2 meses depois, recebeu um convite inesperado. Camila estava organizando um congresso internacional sobre liderança que liberta potencial e queria que ele fosse um dos palestrantes principais. Tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou ele durante a ligação de planejamento. Rodrigo, você é uma das maiores autoridades mundiais no assunto de transformação de comportamentos limitantes. Seria um erro não ter você no congresso, mas nossa história é exatamente porque você precisa estar lá. Você viveu ambos os lados, o de quem limita e o de quem se transforma. Isso dá credibilidade única ao seu trabalho. O congresso aconteceu em São Paulo, com participantes de 15 países. Rodrigo ministrou uma sessão chamada Da Limitação à Libertação, uma jornada pessoal, onde contou sua história completa pela primeira vez. A plateia ficou em silêncio absoluto durante toda a apresentação. Quando ele terminou, recebeu uma ovação de pé que durou 5 minutos.
Na sessão de perguntas e respostas, um psicólogo da Alemanha perguntou: Professor Rodrigo, qual foi o momento exato em que você percebeu que precisava mudar? Quando vi minha ex-esposa entrando naquele helicóptero, com toda a dignidade que eu havia tentado tirar dela durante anos. Naquele momento, percebi que eu havia passado 3 anos tentando diminuir alguém extraordinário, e o único resultado foi que me tornei uma pessoa pequena. E o que você diria para homens que estão fazendo isso agora com suas parceiras? Que eles estão perdendo a oportunidade de amar alguém verdadeiramente incrível, e que quando você limita alguém que ama, você está limitando a si mesmo também. Relacionamentos tóxicos diminuem todo mundo que participa deles. Após sua apresentação, Camila se aproximou dele nos bastidores. Excelente palestra, Rodrigo. Muito corajosa. Obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar isso. Você sabe que vai ajudar centenas de pessoas, né? Espero que sim. Seria uma forma de dar sentido para tudo o que aconteceu entre nós. Camila sorriu. Tudo o que aconteceu entre nós já tem sentido, Rodrigo. Nos tornou pessoas melhores. Só isso já vale tudo. Eles conversaram por alguns minutos sobre o trabalho do Instituto e os planos futuros do Congresso. Era uma conversa fácil, natural, entre duas pessoas que haviam superado completamente o passado e encontrado respeito mútuo. Quando se despediram, Camila disse: Rodrigo, espero que você saiba que estou orgulhosa da pessoa que você se tornou. Obrigado, Camila. E eu estou em paz com a pessoa que eu fui, porque ela me trouxe até a pessoa que sou hoje. Rodrigo saiu do Congresso sentindo que havia finalmente fechado completamente aquele ciclo da sua vida. Não apenas perdoado por Camila, mas respeitado por ela como profissional e como ser humano. Nos anos seguintes, suas palestras se tornaram referência mundial em transformação de comportamentos relacionais tóxicos. Universidades de vários países começaram a incluir seus métodos em currículos de psicologia organizacional. Rodrigo nunca se casou novamente, mas teve alguns relacionamentos saudáveis onde praticou tudo o que havia aprendido sobre apoio mútuo e crescimento conjunto. Descobriu que era muito mais gratificante ver alguém crescer ao seu lado do que tentar controlá-la. Em uma entrevista para um documentário sobre transformação pessoal, o entrevistador perguntou: Professor Rodrigo, você tem algum arrependimento sobre sua vida? Tenho um arrependimento. Não ter descoberto mais cedo como é bom apoiar alguém que você ama em vez de tentar limitá-la. Camila e eu poderíamos ter tido um casamento extraordinário se eu soubesse então o que sei agora. E se você pudesse voltar no tempo? Não voltaria, porque quem eu sou hoje e o trabalho que faço hoje só existe porque vivi aquela experiência dolorosa. Prefiro aceitar que paguei um preço alto por uma lição valiosa e usar essa lição para ajudar outras pessoas. Alguma mensagem para pessoas que estão em relacionamentos controladores? Para quem está sendo controlado, vocês merecem amor que liberta, não que limita. Não aceitem menos do que isso. Para quem está sendo controlador, vocês estão perdendo a chance de amar alguém incrível. Mudem antes que seja tarde demais. 10 anos depois do incidente no aeroporto, Rodrigo estava preparando seu discurso de aposentadoria do Instituto Santos quando recebeu uma ligação inesperada. Rodrigo, é a Camila. Camila, que surpresa, como você está? Bem, ouvi dizer que você está se aposentando. É verdade. Acho que já transmiti tudo o que tinha para transmitir sobre o assunto. Rodrigo, tenho uma proposta para você. Diga. Estou escrevendo um livro sobre liderança transformadora e queria incluir nossa história, mas só com sua autorização e participação. Rodrigo ficou surpreso. Por que você quer incluir nossa história? Porque é uma das demonstrações mais poderosas que conheço de como pessoas podem mudar fundamentalmente. Seu exemplo já ajudou milhares de pessoas. Imagina quantas mais poderia ajudar em formato de livro. Mas não seria desconfortável para você? Rodrigo, faz 10 anos. Eu superei completamente aquela fase da minha vida. E você provou com sua trajetória que pessoas podem crescer além dos seus piores momentos. É exatamente esse tipo de esperança que o mundo precisa. Ele aceitou participar do projeto.
Passaram 6 meses trabalhando no capítulo sobre sua história, revisitando memórias dolorosas, mas também celebrando a transformação que havia resultado delas. O livro Liderança que Liberta: Como Transformar Controle em Empoderamento foi lançado simultaneamente em 12 países e se tornou best-seller internacional. O capítulo sobre Rodrigo e Camila, intitulado Do Controle ao Respeito, uma jornada de redenção, foi o mais citado e discutido do livro. No lançamento do livro em São Paulo, Camila fez questão de chamar Rodrigo ao palco. Este homem ao meu lado é a prova viva de que nunca é tarde demais para mudar. Ele transformou seus piores instintos em combustível para ajudar outras pessoas. Esta é a essência da liderança transformadora. Rodrigo se aproximou do microfone. Tenho uma confissão a fazer, disse ele olhando para Camila. Durante anos me perguntei se algum dia eu conseguiria fazer as pazes com o meu passado. Hoje sei a resposta. A paz não vem de apagar nossos erros, mas de transformá-los em sabedoria que beneficia outras pessoas. Ele se virou para a plateia. Se há alguém aqui que está limitando alguém que ama, parem agora. Não esperem até que seja tarde demais. E se há alguém que está sendo limitado, saibam que vocês merecem amor que celebra quem vocês são e quem podem se tornar. A ovação durou 10 minutos. Quando terminou, Camila e Rodrigo se cumprimentaram com um aperto de mão firme e respeitoso. Obrigado por me dar a chance de contar nossa história direito, disse ele. Obrigada por ter crescido a ponto de poder contá-la com sabedoria, respondeu ela. Foi a última vez que se falaram pessoalmente, mas Rodrigo sabia que havia finalmente honrado completamente a segunda chance que ela havia lhe dado. Nos seus últimos anos de vida, Rodrigo se tornou mentor informal de jovens casais, ensinando-os sobre relacionamentos saudáveis. Sua história com Camila era sempre o exemplo central de como o amor controlador destrói relacionamentos e potencial humano. Uma de suas frases mais famosas, citada em milhares de sites e livros sobre relacionamentos, era: se seu amor deixa a outra pessoa menor do que ela realmente é, você não está amando. Você está controlando. O amor verdadeiro faz as pessoas crescerem, não encolherem. Quando Rodrigo faleceu aos 78 anos, cercado por dezenas de pessoas cujas vidas ele havia tocado através de seu trabalho, Camila enviou uma coroa de flores com uma mensagem simples: para um homem que transformou seus maiores erros em sua maior contribuição para o mundo, com eterna gratidão por sua jornada de crescimento. No funeral, um dos seus ex-alunos leu um trecho do diário que Rodrigo mantinha. Aprendi que a vingança mais doce não é fazer alguém pagar pelos danos que causou. É provar que eles estavam errados sobre nossas limitações e então usar nossa liberdade para libertar outras pessoas das suas. A história de Rodrigo e Camila continuou sendo contada anos após a partida de ambos, inspirando gerações de pessoas a escolherem amor que liberta, em vez de amor que controla. E talvez essa seja a verdadeira moral da história: que nossos piores momentos podem se tornar nossa maior contribuição para o mundo, se tivermos coragem de reconhecê-los, aprender com eles e usar essa sabedoria para ajudar outras pessoas a crescerem. O aeroporto onde tudo começou agora tem uma placa pequena, mas significativa, na área onde Camila embarcou naquele helicóptero. A placa diz simplesmente: nunca subestime o potencial humano. Toda pessoa carrega dentro de si a capacidade de surpreender o mundo. Turistas ocasionalmente param para fotografar a placa, sem saber a história extraordinária que ela representa. Mas talvez seja melhor assim. As melhores lições são aquelas que aprendemos vivendo, não apenas ouvindo. E talvez a maior lição de todas seja esta: que nunca é tarde demais para mudar, e nunca é cedo demais para começar a tratar as pessoas com o respeito e apoio que elas merecem. Porque no final das contas, todos nós carregamos dentro de nós um potencial que pode surpreender o mundo. A questão é se encontraremos pessoas que nos ajudem a libertar esse potencial, ou se seremos nós mesmos a limitá-lo por medo, insegurança ou necessidade de controle. A escolha sempre será nossa.
Fim da história. Agora me conta, o que achou desta história de transformação e segundas chances? Você acredita que pessoas podem realmente mudar como Rodrigo mudou? Deixa seu comentário sincero sobre qual parte mais te tocou. Se conhece alguém que precisaria ouvir essa mensagem sobre relacionamentos saudáveis, compartilha aí. Muito obrigado pela sua companhia nesta jornada emocionante. Não esquece de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão mexer com seu coração.